O PSD não pode deixar de registar e de denunciar a inversão de práticas democráticas que se verificam ao longo destes 41 anos de democracia no nosso país e que têm garantido esta estabilidade de ser o período mais longo de democracia que vivemos e que pretendemos que continue esse período. E por isso o que se passou ontem, iria referir, ontem o que se passou foi mais uma quebra de práticas democráticas com a eleição do Presidente da República por um membro do partido que perdeu de facto as eleições, e isso vem num conjunto de práticas que já começam a ser muito permanentes por parte, nomeadamente, do Partido Socialista, em não respeitar aquilo que era a estabilidade das práticas democráticas no Portugal de Abril. E por isso é uma preocupação que deve levar a todos que, de facto, estamos a ir atrás de um movimento de meia dúzia de pessoas que, na sua sobrevivência política, tentam impor-se à própria democracia, impor-se às próprias regras democráticas e práticas democráticas que Portugal tem vivido, e isso tem que merecer da parte do PSD uma denúncia muito firme e também ir ao encontro de todos aqueles e de todas aquelas que nos têm manifestado a sua rejeição a que, de facto, ao fim de 41 anos de democracia, se haja uma inversão em relação àquilo que eram as práticas democráticas. Ainda para mais quando já se está a ultrapassar barreiras que não se tinham ultrapassado de outra forma, no respeito, inclusivamente, pelas próprias instituições democráticas, como é o caso do Sr. Presidente da República. E por isso nós não podemos ficar indiferentes a um movimento de alguém que decidiu fazer uma fuga em frente para sobrevivência meramente pessoal e de grupo, que coloca em causa tudo o que são valores e ativos e patrimónios que a democracia portuguesa conseguiu preservar ao longo destes 41 anos. As Carreiras, relativamente à moção de censura que poderá avançar, o Governo poderá cair num tempo muito breve. Várias declarações, vários jornais apontam para que Pedro Passos Coelho não aceitará ficar num governo de gestão. Como é que o PSD está a analisar essa hipótese? Na questão que me coloca, colocou dois poderás, não é? E o país não vive de poderás, ou seja, o país não vive de situações que alguém as quer criar mesmo de forma artificial. E por isso o PSD sempre tem mantido a sua serenidade dos tempos e do respeito que a democracia nos deve merecer e das instituições que nos devem merecer, e não antecipar, porque isso de alguma forma é a estratégia que, tanto quanto estamos a perceber, tem sido seguida pelo Partido Socialista. É de uma fuga em frente, tentando dar como um facto consumado algo que não está sequer previsto na própria regras democráticas, nas práticas democráticas, e portanto nós não alinharemos nunca com aqueles que, por mero egoísmo pessoal, por mera sobrevivência pessoal, estão a querer condicionar todo um país e a condicionar, que, em alguns aspectos, de forma que nós consideramos bastante grave. Mas, na sua opinião, governo de esquerda ou um governo de gestão? Qual é a posição do PSD perante estes dois cenários que são possíveis? É um cenário que não existe neste momento. Nós continuamos a acreditar que as instituições funcionam. Neste momento, o Dr. Pedro Passos Coelho está indigitado para Primeiro-Ministro. Caber-lhe-á constituir governo, caber-lhe-á apresentar o programa de governo, e a Assembleia da República assumirá naturalmente as suas responsabilidades. E, portanto, é aquilo que eu lhe digo, não lhe vamos antecipar, nem nós podemos estar a alinhar naquilo que é um logro do ponto de vista democrático, que é, com uma atitude que nunca foi vista no nosso país em 41 anos de democracia, agora também querer nos condicionar a irmos atrás dessa estratégia ou dessa tática, que é uma tática perigosíssima para o país. Se isso vier a acontecer, se efetivamente vier a acontecer uma moção de censura única, com o PS aliado a todos os outros partidos de esquerda, acha que o PS está a ir contra outras tomadas de decisões e contra posições que tomou anteriormente que não eram de acordo com o Bloco de Esquerda, PCP e tantos outros partidos de esquerda? Isso já não é uma opinião, isso é uma constatação. A história tem isso registado e, portanto, não valerá a pena nós estarmos aqui a enfatizar que, de facto, em outros momentos, com governos minoritários, com apoios de partidos que ganharam as eleições, embora de forma minoritária, e também dos maiores grupos parlamentares que foram eleitos nas várias sessões da Assembleia da República, coube sempre também ao maior partido, neste caso o PSD, indicar o Presidente da Assembleia da República. Mas isso são factos. O perigoso e a novidade aqui é que está-se a quebrar com essas regras democráticas, com essas práticas democráticas, que, no nosso entender, foi aquilo que deu estabilidade a uma democracia em Portugal. Relativamente ainda a datas, já é possível apontar para a data de tomada de posse antes ou depois da visita do Presidente da República a Roma?
Isso é uma responsabilidade que cabe neste momento a um homem, ao Dr. Pedro Passos Coelho, e é a ele que caberá ter a capacidade de formar governo, de ter a capacidade de formar um bom governo, que esteja ao nível daquilo que são as responsabilidades e as necessidades de Portugal e depois, consequentemente, fazer a apresentação do seu próprio programa de governo. Portanto, neste momento está a decorrer esse tempo, é um tempo que está previsto na própria Constituição, que passa neste momento esse assunto para a decisão de um homem que foi indigitado democraticamente, respeitando a Constituição, respeitando as práticas democráticas que se têm vivido em Portugal ao longo de 41 anos. Cabe-lhe agora a ele ter essa consequência e fazer essa formação de governo e apresentação do programa.